A reprodução sexuada é um processo lento. Ele produzindo assim normalmente um número reduzido de descendentes. Existem várias estratégias de fecundação iniciada, sexuada. A reprodução sexuada ela ocorre nos animais superiores e nas plantas superiores, podendo ocorrer na maioria dos seres vivos. A par diferentes fazem reprodução assexuada. Normalmente, nos animais são necessários dois indivíduos, um masculino e outro feminino. Contudo, existem animais hermafroditas em que a autofecundação ocorre. As plantas, na maioria, possuem tanto órgãos masculinos como femininos que podem se autofecundar. E sobre a importância da reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela pode envolver a fusão de gametas, que promove a maior variabilidade genética, que não se observa a formação de como na reprodução assexuada. Essa variabilidade genética é importante para que a seleção natural possa atuar. Quando todos os indivíduos de uma população são iguais, eles sofrem da mesma forma com a pressão exercida pelo meio, o que pode levar à sobrevivência ou à eliminação de todo o grupo. Quando existe a variabilidade genética, a gente pode verificar a seleção natural agindo, selecionando os organismos mais aptos. A reprodução sexuada, portanto, ela ajuda a garantir a permanência da espécie no meio ambiente. Agora falando sobre evolução, outro aspecto da reprodução, né? A evolução é um processo que atua sobre todos os seres vivos, modificando eles através do tempo. Nesse ponto, é importante destacar a seleção natural, que acaba selecionando os organismos que apresentam maiores chances de sobrevivência em determinado ambiente. Os organismos mais adaptados sobrevivem por mais tempo no meio e, consequentemente, repassam suas características vantajosas aos seus descendentes. O metabolismo. Os seres eles apresentam um metabolismo, ou seja, no interior das suas células ocorrem reações químicas que garantem sua sobrevivência. Esse metabolismo garante, por exemplo, que os seres vivos adquiram energia para realizar atividades como reprodução e a locomoção. Resposta a estímulo. Os seres vivos eles conseguem responder a estímulos, o que garante que eles interagem com o meio. Um estímulo de dor, por exemplo, ele pode fazer com que o animal se afaste de uma área. Outro exemplo é um estímulo luminoso, que faz as plantas crescerem em direção à luz. Uma célula, costuma-se aceitar que os seres vivos eles possuem célula, sendo elas consideradas a unidade estrutural e funcional de um organismo. Alguns seres são formados por diversas células, que são os multicelulares. Outros, no entanto, eles apresentam apenas um, que são os unicelulares. Material genético. Todos os seres vivos eles possuem DNA ou RNA, que é o material responsável por controlar o seu metabolismo e garantir que as características sejam passadas para a próxima geração, que é a hereditariedade. Falando sobre o vírus, como nós já sabemos, os vírus são seres que são acelulares, que não possuem metabolismo próprio. Por causa dessas características, classificar os vírus como seres vivos não é
muito fácil. E as opiniões no meio científico são bastante divergentes. Existem pesquisadores que consideram os seres vivos como os vírus como seres vivos, em razão da ausência de células e metabolismo, sendo considerados por muitos apenas produtos químicos. Outros, no entanto, afirmam que eles são sim organismos vivos, pois conseguem utilizar a maquinaria da célula infectada a seu favor. Eles se reproduzem e sofrem evolução. Bom, essa foi a nossa aula de agora, né? Continuando, vamos ter mais um vídeo sobre as teorias modernas sobre a origem da vida.